Você já parou para pensar que algo que você come todos os dias, pensando que é inofensivo ou até saudável, pode estar silenciosamente danificando um dos órgãos mais vitais do seu corpo, especialmente depois dos 50 anos? Falo dos seus rins. Eles são os filtros do seu corpo, trabalhando sem parar para remover toxinas e manter tudo em equilíbrio. Mas, com o tempo, certas escolhas alimentares podem sobrecarregá-los, tornando-os menos eficientes e abrindo as portas para problemas sérios. A triste realidade é que muitas pessoas, com mais de 50 anos, convivem com a ameaça de doenças renais crônicas e nem sequer desconfiam que o perigo pode estar bem no prato. Não é algo que causa dor imediata ou sintomas óbvios no início, e é por isso que se torna uma preocupação tão grande. Mas existe um segredo, um conhecimento vital que pode proteger esses órgãos preciosos. Não se trata apenas de reduzir a quantidade de proteína que você come, mas sim de entender quais proteínas são suas amigas e quais são suas inimigas. Parece assustador, não é? Mas não se preocupe, este vídeo é exatamente para isso. Vamos desvendar juntos os mistérios por trás da alimentação e da saúde renal. Aqui, você vai descobrir as 6 proteínas que você precisa parar de comer hoje mesmo, pois elas são as grandes vilãs para os seus rins, acelerando o desgaste e o dano. E, para equilibrar, vou te mostrar 4 proteínas incríveis que você deve abraçar, pois elas não só protegem, mas também nutrem seus rins e todo o seu corpo. Fique até o final, porque tenho algo que vai te surpreender. Uma informação que pode mudar completamente a sua abordagem sobre o que você coloca no prato todos os dias. Vamos mergulhar nesse conhecimento que pode trazer mais vitalidade e tranquilidade para a sua vida. Muito bem, vamos começar a desvendar quais são essas proteínas que, sem querer, podem estar sabotando a saúde dos seus rins, especialmente para quem já passou dos 50 anos. A primeira delas, e uma das mais traiçoeiras, são os embutidos. Sim, estou falando daquele presunto no pão, da salsicha no cachorro-quente, da linguiça no churrasco de fim de semana, e até mesmo do bacon crocante no café da manhã. Parece gostoso, não é? E, de fato, muitos de nós crescemos comendo esses alimentos. O problema é que eles são verdadeiras bombas de sódio, e o sódio, em excesso, é um inimigo declarado dos seus rins. Ele faz com que seus rins trabalhem muito mais para filtrar o sangue e eliminar o excesso, o que, com o tempo, os sobrecarrega e desgasta. Pense nos seus rins como uma máquina. Se você a força a trabalhar em rotações muito altas, sem descanso, ela vai quebrar mais rápido, além do sódio. Os embutidos são cheios de conservantes como nitratos e fosfatos. Esses aditivos, embora ajudem a preservar o alimento e dar sabor, são metabolizados pelos rins. Os fosfatos, em particular, são muito problemáticos para quem já tem alguma sensibilidade renal, pois seu acúmulo pode levar a problemas ósseos e cardiovasculares, além de acelerar a progressão da doença renal. Então, quando você pensa em um sanduíche de presunto e queijo, lembre-se que, para os seus rins, isso é um esforço extra. A dica aqui é simples, mas poderosa: reduza drasticamente o consumo de embutidos. Se for irresistível, que seja uma exceção muito rara, e não parte da sua rotina. Substitua por fontes de proteína mais frescas e naturais, como um ovo cozido, um pedaço de frango grelhado ou até mesmo vegetais ricos em proteína. A segunda proteína que merece sua atenção redobrada é o excesso de carne vermelha processada. Entenda a diferença: uma carne vermelha magra, feita em casa, em porções adequadas, tem seu lugar na dieta. O perigo mora nas carnes vermelhas que já vêm processadas, como hambúrgueres de fast food, carnes de charcutaria
ou aquelas carnes congeladas já temperadas. Essas opções muitas vezes contêm alto teor de gordura saturada, sódio e uma variedade de aditivos para realçar sabor e conservação. Quando consumimos grandes quantidades de carne vermelha, especialmente as mais gordurosas, o corpo produz mais resíduos metabólicos, como a creatinina e a ureia, que precisam ser filtrados pelos rins. E para quem já passou dos 50, a capacidade de filtragem dos rins naturalmente começa a diminuir. Adicione a isso o sódio e os aditivos presentes nas carnes processadas, e você tem uma combinação que força seus rins a um trabalho extra pesado. Além disso, a digestão de carne vermelha é mais complexa e demanda mais energia do corpo, o que pode indiretamente impactar o funcionamento renal. Não se trata de eliminar completamente a carne vermelha da sua vida, mas de fazer escolhas inteligentes. Priorize cortes magros, prepare-os em casa com temperos naturais e coma em porções controladas. Pense em comer carne vermelha como um prato especial, e não como algo do dia a dia. E a terceira categoria de proteínas a ser evitada são as frituras e alimentos panados de origem animal. As coxinhas crocantes, os pastéis recheados de carne, o frango a passarinho dourado, quem resiste? Mas, para os seus rins e sua saúde em geral, esses alimentos são um verdadeiro desafio. Primeiro, a fritura em óleo, especialmente óleos reutilizados ou de baixa qualidade, gera gorduras trans e compostos inflamatórios que são extremamente prejudiciais. A inflamação crônica é um fator de risco para diversas doenças, incluindo as renais. Segundo, muitos desses alimentos fritos são panados, ou seja, levam uma camada de farinha ou massa que absorve ainda mais óleo e, frequentemente, vem carregada de sódio e temperos artificiais. O excesso de sal, como já mencionamos, é terrível para os rins, elevando a pressão arterial e forçando-os a trabalhar mais. Terceiro, o alto teor de gordura e o modo de preparo sobrecarregam não só os rins, mas também o sistema cardiovascular e o fígado. Pense que seus rins e seu coração estão conectados, o que faz mal para um, faz mal para o outro. Optar por assados, grelhados ou cozidos a vapor é uma mudança simples, mas que faz uma diferença gigantesca. Seu corpo, e principalmente seus rins, vão te agradecer. Reduzir esses alimentos fritos é um passo essencial para uma vida mais saudável e uma função renal mais protegida. Agora que já falamos sobre esses 3 vilões, vamos seguir para os próximos alimentos que você deve evitar. Seguindo nossa conversa sobre o que pode estar prejudicando seus rins, chegamos à 4ª categoria de proteínas que merece sua atenção: os laticínios ricos em sódio e fósforo. Estamos falando aqui de queijos processados, como o queijo prato ou mussarela em fatias, requeijão cremoso e outros queijos amarelos ultraprocessados que, apesar de práticos e saborosos, podem ser um fardo para seus rins. A razão é dupla. Primeiro, o alto teor de sódio. Muitos desses produtos são carregados de sal, não apenas para realçar o sabor, mas também como conservante. Esse sódio em excesso obriga seus rins a um esforço hercúleo para manter o equilíbrio de líquidos no corpo, elevando a pressão arterial e, consequentemente, danificando os pequenos vasos sanguíneos dentro dos rins. Segundo, o fósforo. Embora o fósforo seja um mineral essencial, encontrado naturalmente em laticínios, nos produtos processados, ele pode vir em formas aditivadas, como fosfatos. Esses aditivos de fósforo são absorvidos muito mais facilmente e em maiores quantidades pelo corpo do que o fósforo natural. E seus rins, especialmente se já estiverem enfraquecidos, têm dificuldade em eliminá-lo. O acúmulo de fósforo no sangue
é um grande problema para a saúde renal, podendo levar a enfraquecimento dos ossos, calcificação de vasos sanguíneos e piora da função renal. Então, aquela fatia de queijo derretida no pão ou o requeijão cremoso no pãozinho de queijo, que parecem tão inofensivos, podem estar contribuindo para a sobrecarga dos seus rins. A alternativa: prefira queijos mais frescos e com menor teor de sódio, como a ricota, o queijo Minas Frescal, ou até mesmo iogurtes naturais sem açúcar e sem aditivos. E, sempre, com moderação. A quinta categoria a ser evitada são os peixes enlatados com alto teor de sódio. Peixes como atum e sardinha são excelentes fontes de proteína e ômega 3 e são muito práticos. No entanto, quando vêm enlatados em óleo ou salmoura, eles se transformam em uma fonte significativa de sódio para a sua dieta. Uma única lata pode conter uma quantidade impressionante de sal, que, como já sabemos, é um inimigo para os rins. O excesso de sódio leva à retenção de líquidos, aumenta a pressão arterial e força seus rins a um trabalho exaustivo para tentar eliminar esse sal extra, para quem já tem rins mais sensíveis. Essa carga de sódio é ainda mais prejudicial. Não se trata de abandonar o consumo de peixe. Muito pelo contrário. O peixe é um alimento maravilhoso. A questão é a forma como ele é preparado e processado. Opte por peixes frescos. Sejam eles brancos ou ricos em ômega 3 e prepare-os em casa, grelhados, assados ou cozidos, temperando com ervas e especiarias naturais em vez de sal. Se for usar enlatados, por praticidade, procure as opções sem adição de sal ou baixo teor de sódio e escorra bem o líquido antes de consumir. Pequenos detalhes como este fazem uma grande diferença na saúde dos seus rins a longo prazo. Por fim, a sexta categoria de proteínas a serem observadas são os salgadinhos industrializados com proteína escondida e alto teor de sódio. Esta é uma categoria um pouco mais sorrateira, pois nem sempre pensamos em salgadinhos como fonte de proteína, mas alguns, como certos tipos de bolachas salgadas com queijo, snacks de carne seca industrializados ou até mesmo algumas barrinhas de proteína de baixa qualidade, podem se encaixar aqui. O grande problema não é a proteína em si, mas o pacote completo, a quantidade exorbitante de sódio. Gorduras trans, açúcares e aditivos químicos que acompanham esses produtos. Esses ingredientes sobrecarregam todo o seu sistema. E os rins estão na linha de frente para processar e eliminar esses excessos. O sódio, mais uma vez, é o principal vilão, contribuindo para a hipertensão e o desgaste renal. Além disso, muitos desses salgadinhos oferecem calorias vazias, ou seja, fornecem muita energia sem nutrientes importantes para o seu corpo. Para quem busca uma dieta saudável e protetora dos rins, é fundamental evitar esses produtos ultraprocessados. Prefira sempre alimentos in natura ou minimamente processados. Agora que já detalhamos os 6 tipos de proteínas que você deve evitar para proteger seus rins, vamos virar a página para as boas notícias. É hora de falar sobre as 4 proteínas que você deve comer. Agora que já exploramos as proteínas que podem ser prejudiciais aos seus rins, vamos mudar o foco para o que realmente importa: as proteínas que nutrem, protegem e até ajudam seus rins a funcionar melhor. Especialmente para você que já passou dos 50 anos, é hora de encher seu prato com alimentos que são verdadeiros aliados da sua saúde renal. A primeira proteína que você deve abraçar é a mariclara de ovo, muitas vezes esquecida em favor do ovo inteiro. A clara é uma fonte de proteína de altíssima qualidade. Ela contém todos os aminoácidos essenciais que seu corpo precisa para construir e reparar tecidos.
sem a sobrecarga de fósforo e colesterol que estão na gema, para pessoas com problemas renais, ou para quem quer prevenir. O teor de fósforo da gema pode ser uma preocupação, mas a clara é praticamente livre desse mineral. Isso significa que seus rins não precisam trabalhar tanto para eliminá-lo. Além disso, a clara de ovo é incrivelmente versátil. Você pode prepará-la de diversas formas mexida. Em omelete só com a clara, ou com apenas uma gema para um ovo inteiro e 2 claras. Por exemplo, cozida, ou até mesmo adicionada a vitaminas e sopas para aumentar o teor proteico. Pense em um café da manhã com claras mexidas e alguns vegetais, ou uma refeição leve com claras cozidas e uma salada. É uma maneira simples e eficaz de obter proteína de qualidade sem sobrecarregar seus rins. A segunda proteína amiga dos seus rins são os peixes brancos e magros. Estou falando de peixes como pescada, tilápia, linguado, merluza ou até mesmo o bacalhau fresco, preparado de forma saudável, sem excesso de sal ou óleo. Esses peixes são uma excelente fonte de proteína de alto valor biológico, o que significa que são facilmente utilizados pelo seu corpo, diferente das carnes vermelhas. Os peixes brancos tendem a ter um teor de fósforo mais baixo e são mais fáceis de digerir. Eles também são geralmente mais magros, o que é bom para a saúde cardiovascular, que, como já mencionei, está intimamente ligada à saúde renal. Além disso, muitos peixes, mesmo os brancos, contêm ômega 3, um tipo de gordura saudável com propriedades anti-inflamatórias. A inflamação crônica é um fator que contribui para o dano renal. Então, consumir alimentos que ajudam a combatê-la é um bônus. Pense em uma tilápia assada com limão e ervas, ou um filé de pescada grelhado com legumes no vapor. Essas são refeições leves, nutritivas e que seus rins vão agradecer. Substituir parte da sua ingestão de carne vermelha por peixes brancos e magros é uma estratégia inteligente para proteger a função renal e promover a saúde geral. Seguindo com as boas notícias para seus rins. A terceira proteína que merece um lugar de destaque em sua dieta são as aves magras, como o peito de frango e o peito de peru sem pele. Essas são fontes de proteína magra e de alta qualidade, essenciais para a manutenção da massa muscular. Algo importantíssimo para quem já passou dos 50 anos. A grande vantagem do frango e do peru é que, quando consumidos sem a pele e preparados de forma saudável assados, grelhados, cozidos, eles têm um teor de gordura saturada e fósforo significativamente menor do que as carnes vermelhas mais gordurosas ou os embutidos. Isso os torna uma opção muito mais leve para os seus rins. Seu corpo consegue processar e utilizar essas proteínas de forma eficiente, sem gerar uma carga excessiva de resíduos que os rins teriam que filtrar. A versatilidade do frango e do peru é outro ponto a favor. Eles podem ser a base para uma infinidade de pratos deliciosos e nutritivos, desde saladas a ensopados, passando por sanduíches e assados. Lembre-se sempre de priorizar os cortes mais magros, como o peito, e evitar preparações fritas ou com muito sal e temperos industrializados. Um peito de frango grelhado com brócolis cozidos no vapor é um exemplo clássico de uma refeição saudável e amiga dos rins. Incorporar aves magras na sua rotina alimentar é uma forma deliciosa e eficaz de cuidar da sua saúde renal e do seu bem-estar geral. E, por fim, mas não menos importante, chegamos à quarta categoria de proteínas benéficas para seus rins, as bean, leguminosas, como feijão, lentilha e grão de bico. Essas são verdadeiras joias da nossa culinária, especialmente a brasileira, e são uma excelente fonte de proteína vegetal. As leguminosas são ricas em fibras,
que são fantásticas para a saúde digestiva e para o controle do açúcar no sangue, além de conterem uma variedade de vitaminas e minerais essenciais. No entanto, é fundamental ter uma atenção especial com a forma de preparo e a moderação no consumo, principalmente se você já tem algum grau de comprometimento renal. Embora sejam fontes vegetais de proteína e fibra, as leguminosas também contêm potássio e fósforo, que podem ser preocupantes em grandes quantidades para rins com capacidade de filtragem reduzida. Por isso, a dica de ouro é o preparo adequado. Sempre deixe o feijão, a lentilha ou o grão de bico de molho por pelo menos 8 a 12 horas antes de cozinhar, trocando a água várias vezes. Isso ajuda a reduzir os fitatos e alguns dos minerais que podem ser mais difíceis de processar pelos rins. Cozinhe-os muito bem e evite adicionar muito sal ou embutidos no preparo. Consumir leguminosas em porções controladas, talvez combinadas com cereais como arroz ou outros vegetais. Pode ser uma ótima estratégia para obter proteína e fibra sem sobrecarregar seus rins. Elas são uma alternativa vegetal saudável para substituir parte da proteína animal em suas refeições, diversificando seu cardápio e oferecendo benefícios nutricionais únicos. Chegamos ao fim da nossa jornada de hoje, e espero que você se sinta mais informado e capacitado para fazer escolhas que realmente protejam seus rins. Vimos que a saúde renal, especialmente para quem já passou dos 50, está diretamente ligada ao que colocamos no nosso prato. Descobrimos que algumas proteínas, embora pareçam comuns, podem ser vilãs silenciosas, como os embutidos cheios de sódio e aditivos, o excesso de carne vermelha processada, as frituras e alimentos panados que inflamam nosso corpo, os laticínios ricos em sódio e fósforo, os peixes enlatados com muito sal, e os salgadinhos industrializados que são armadilhas nutricionais. Mas a boa notícia é que você tem o poder de virar o jogo. Aprendemos que existem proteínas maravilhosas que são verdadeiras aliadas à clara de ovo, uma fonte pura e de baixo impacto. Os peixes brancos e magros, que são leves e nutritivos, as aves magras, que fortalecem sem sobrecarregar, e as leguminosas, que, com o preparo certo, oferecem fibras e proteínas vegetais poderosas. Lembre-se, pequenas mudanças na sua alimentação podem fazer uma enorme diferença na sua saúde e felicidade. Não se trata de uma revolução da noite para o dia, mas de passos consistentes e conscientes. Cada vez que você escolhe uma clara de ovo em vez de um embutido, um peixe grelhado em vez de um frito, ou um feijão bem preparado em vez de um salgadinho, você está dando um presente valioso aos seus rins e ao seu corpo inteiro. Abrace esses alimentos amigos e sinta a diferença na sua energia, na sua disposição e na sua tranquilidade. Seu corpo é sua casa, e você merece viver nela da melhor forma possível. Comece hoje mesmo a aplicar o que aprendeu aqui. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, eu adoraria saber. Compartilhe suas dúvidas ou suas experiências nos comentários abaixo. Sua interação é muito importante para mim e pode ajudar outras pessoas também. E se você gostou do que viu, por favor, deixe o seu curtir neste vídeo e se inscreva no canal para não perder mais dicas valiosas como estas. Juntos, podemos construir uma comunidade mais saudável e informada. Muito obrigado por assistir e por dedicar um tempo à sua saúde. Viva sua melhor vida em todas as idades.